Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É o texto que Jesus nos ensina que a vida só faz sentido, a vida só será vitaminada pelo Espírito de Deus, nós só estaremos fortes espiritualmente o suficiente para vencer o pecado, a carne e o mundo, se nós estivermos conectados nele. Jesus chama a si mesmo de a videira verdadeira. Então eu queria que você agora pensasse comigo o significado de uma árvore cujos galhos estão conectados nela, e eles só estão vivos porque estão conectadas nessa árvore. Essa árvore, ela recebe os nutrientes do solo, e esses nutrientes vão subindo pelo corpo da árvore, estão distribuídos para os ramos das árvores, e esses ramos produzem flores e produzem frutos. E a gente não pode de perceber que a Bíblia fala que quem é de Deus produz o fruto do Espírito. Vamos pensar um pouco a esse respeito enquanto lemos a palavra de Deus. Antes que nós leiamos, deixe-me voltar à pergunta que fiz inicialmente a você. Você é de Deus? Há evidências em você que você é de Deus? Por que é que você se respondeu sim? Por que é que você acha que é de Deus? Talvez você acha que é de Deus porque você fala muito a palavra Deus. Você diz que tem fé em Deus. Ou você aprendeu a rezar, a orar o Pai Nosso. Mas você é de Deus? Você é propriedade exclusiva de Deus? Talvez a gente precise ir à Bíblia Sagrada para entender o significado de ser de Deus. Veja, a Bíblia começa com os atos criadores de Deus. Gênesis 1, Gênesis 2 mostra a beleza de um Deus que cria. Ele cria o firmamento, ele cria a água, ele cria os espaços atmosféricos, ele cria os peixes, ele cria também as aves do céu, ele cria a multiplicidade de beleza da criação, e ele diz que tudo aquilo que ele criou é bom, e ele celebra, e os ditos de Gênesis diz: viu Deus que tudo era bom. Agora, esse Deus que cria é também o Deus que redime. Nós conhecemos essa história e sabemos que a criação de Deus é amada por Deus. Mas nós também conhecemos a história do nosso afastamento de Deus. A humanidade caiu na tentação da serpente, de achar que poderia conduzir a sua vida por conta própria. Aquela tentação de vocês podem ser como Deus está presente na humanidade desde Adão e Eva. Está presente hoje, agora, no século 21, em 2020. Vocês podem ser igual a Deus. Se vocês tiverem dinheiro suficiente, se vocês tiverem segurança financeira suficiente, se vocês tiverem influência suficiente, vocês podem comandar a sua própria vida. E a questão é que o Gênesis mostra que isso que afastou o primeiro casal do Criador também nos afasta de Deus. Então eu queria que você pensasse mais uma vez na pergunta que comecei fazendo. Você é de Deus? Em outras palavras, você é propriedade exclusiva de Deus? Você tem vencido a tentação de querer ser igual a Deus e tem submetido a sua vida a esse Deus, Criador de todas as coisas? Pense sobre isso. Enquanto você pensa,
eu queria chamar a sua atenção a como Deus sempre quis chamar um povo para si mesmo. A história dos primeiros 5 livros da Bíblia é a história de um Deus que ama a sua criação e que quer estabelecer um vínculo profundo de comunhão para que essa criação revele, transmita a sua glória de todas as formas. Mas a nossa sede de poder, a nossa sede de independência nos separou de Deus. E separados de Deus, nós nos separamos da fonte da vida. Fomos expulsos do Éden. O Éden significava o lugar de proteção, o lugar de comunhão, o lugar em que a vida fluía de forma plena, de forma absolutamente perfeita. E fora do Éden, a gente começou a experimentar a hostilidade de todos os poderes malignos, de todos os poderes que se voltam contra os seres humanos. O mandato cultural que foi nos dado de cuidar da criação agora, porque nós tentamos ser igual a Deus, na verdade nós cedemos isso a um poder espiritual, a um ser espiritual maligno que subjugou todas as coisas nesse mundo separado de Deus. Mas Deus continua com o seu desejo de ter pessoas com a sua marca. Aliás, Deus queria uma comunidade, um povo exclusivo seu. E é por isso que Deus chama um homem chamado Abraão. E a pergunta é: Abraão era de Deus? Ora, nós ouvimos sempre nas pregações cristãs que Abraão é o pai da fé. Mas como é que Abraão se tornou amigo de Deus? Deus chama Abraão, faz promessas a ele, mas Deus faz mais do que isso. Deus fala: Abraão, você vai ser uma bênção. E quem vai garantir isso sou eu. Eu quero que você se torne meu amigo. E os meus amigos têm uma marca. E no Antigo Testamento, a marca de Deus, a marca que revelava quem era de Deus, chamava-se circuncisão. O que é circuncisão? É uma marca no corpo humano de que essa pessoa pertencia a Deus, de que ela era a propriedade exclusiva de Deus. Abraão foi marcado com a circuncisão. Os seus filhos foram marcados com a circuncisão. Moisés foi marcado com a circuncisão. E quando Deus dá a lei a Moisés, ele diz: olha, todos aqueles que são meus, todos aqueles que se tornaram propriedade exclusiva minha, serão marcados com a circuncisão. E assim, Deus separa para si um povo que agora não é mais apenas criação de Deus. Porque, claro, Deus continua amando a sua criação, mas agora Deus está fazendo um povo para si, uma nação para si. Deus agora não está mais lidando apenas com a sua criação, que Ele ama, mas Ele agora está formando servos e filhos, e a circuncisão é a marca disso. Bem, a nação de Israel vai se formando, vai crescendo, e quando a nação cresce no Egito, e Deus promete libertá-la, liberta através do mar. Deus abre o mar vermelho para a nação passar. E no Novo Testamento, nós vamos aprender que o passar do povo hebreu pelo mar vermelho é uma espécie de batismo. Deus batiza o povo que foi circuncidado, e batiza passando todos a um só tempo pelo mar. É o batismo coletivo maior da história humana. E Deus então separa um povo, e esse povo vai sendo purificado no deserto. E esse povo precisa desaprender a ser escravo, como era no Egito, para aprender a ser filho na terra prometida. Como é que a gente desaprende a ser escravo para se tornar filho? A gente precisa de um deserto. A gente precisa de um lugar que a gente só se relacione com Deus. A gente precisa de um deserto em que de dia é uma coluna de luz que nos guie, e uma coluna de nuvem melhor, e de noite uma coluna de fogo que nos guie. A gente precisa ter pão do céu. A gente precisa confiar em Deus, porque Deus é tudo que nós temos no deserto.
aí a gente vai esquecendo a cultura de escravos e começando a ganhar a cultura de filhos. Mas a nação de Israel, quando entra, atravessa o Jordão e entra na terra prometida, eles revelam que eles ainda não entenderam o que é a cultura de ser filhos. Eles são marcados na carne com a circuncisão, mas eles ainda não receberam o espírito de adoção de filhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. A prova disso é que eles começam a adorar deuses estranhos. Eles começam a fazer adoração ao Deus dos povos estranhos ao Deus único e verdadeiro. A história vai seguindo assim, e eles vão perdendo batalhas, vão perdendo a relação com Deus, e acabam inclusive perdendo a própria terra, porque eles são tirados da Palestina e são levados para o exílio. E no exílio o que eles são? No exílio eles são escravos de novo, eles têm mentalidade de escravos de novo, mas Deus faz uma promessa: eu vou salvar vocês, eu vou fazer de vocês filhos de novo, eu vou prover as coisas que vocês precisam. E o que é que eles têm no exílio? Eles têm agora não mais o tabernáculo para adorar. Então eles começam a fazer as sinagogas, o lugar do encontro dos filhos de Deus. Mas as sinagogas não é o templo, as sinagogas não dá para todo mundo se reunir. E o que eles têm então que une eles a Deus? Eles têm a lei de Deus. Só que a lei não faz deles filhos. A lei faz deles às vezes escravos, porque eles são escravos da lei. Se eles não cumprirem a lei julga-os. A lei torna eles réus. E eles vão convivendo com essa tensão entre ser filhos de Deus e ser escravos da lei de Deus. Até que os evangelhos revelam Jesus Cristo se tornando homem. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus encarnado, mas Jesus Cristo também é a lei de Deus encarnada. João no capítulo 1 vai dizer que o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne. Ou seja, toda a lei de Deus se cumpre no ser humano, Jesus de Nazaré. Mais do que isso, a lei de Deus é este ser humano. E este ser humano é plenamente filhos de Deus. E como os outros que são criação de Deus vão se tornar filhos de Deus? Bem, os hebreus antigos, eles tinham a marca de Deus com a circuncisão, e eles tinham uma outra marca, aquela celebração da Páscoa. Eles celebravam a Páscoa de tempos em tempos, uma vez por ano, para mostrarem que eram filhos de Deus. Eles passavam pela circuncisão para mostrar que eram e tinham a marca de filhos de Deus. Mas isso nunca fez deles legítimos filhos de Deus. No máximo, eles tinham uma lei que lhes dava uma direção ética, uma direção moral, mas a lei não salvava. Mas quando Jesus Cristo veio, ele se revela como a encarnação da pessoa de Deus. Ele vem trazer um novo tipo de relacionamento com Deus. É por isso que ele começa o ensinamento dizendo: vocês agora são meus amigos. Ele chama os filhos de Deus de amigos. Vocês não são mais escravos. Vocês não têm uma relação mais de escravidão com a lei de Deus. Vocês são amigos de Deus. Porque eu estou tornando vocês amigos de Deus. Eu estou trazendo um reino. E nesse reino é um reino de amigos. Não é um reino de escravidão como Roma faz. Roma não é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a revelação da vida eterna. E quando Jesus vai revelando o seu ministério, vai curando os enfermos, vai libertando os cativos, vai libertando os oprimidos, vai acolhendo pessoas que não são acolhidas pela sociedade, então o mundo vai vendo uma nova luz. E as pessoas vão aprendendo como é ser filhos de Deus. Ser filhos de Deus é revelar a glória de Deus. Então Jesus Cristo vai à cruz.
E na cruz ele diz: vocês não tomam a minha vida, é eu que dou a vida. É eu que cumpro toda a lei de Moisés, é eu que cumpro toda a lei de Deus. Para quê? Para que vocês se tornem filhos amados de Deus. Para que vocês não se tornem nem escravos da lei, nem escravos do pecado e nem escravos dos príncipes das trevas. Eu estou pagando o preço. A verdadeira marca de quem é de Deus não é quem foi circuncidado, não é quem celebra a Páscoa judaica. A verdadeira marca de Deus é quem nasce do meu espírito. Quem nasce do Espírito se torna não mais escravo de qualquer outra coisa, mas filho amado de Deus. Mas os filhos amados de Deus que nasciam na circuncisão e eram confirmados a cada celebração da Páscoa, também precisavam ser confirmados numa celebração. Como é que os filhos de Deus são confirmados na celebração cristã? Bem, a entrada no corpo de Cristo é o batismo nas águas. O batismo nas águas celebra aquilo que aconteceu interiormente. Nascemos do Espírito. Qual é a prova física externa? Somos batizados na água. Mas como nós sabemos que pertencemos à família de Deus? A participação da ceia do Senhor. Se nós não estamos na mesa de filhos acolhidos pelo Pai, nós não estamos vivendo como filhos de Deus. Ser de Deus é receber Cristo, viver por Ele, porque Ele cumpriu todas as exigências justas da lei, da santidade e da perfeição de Deus. A marca que nós somos de Deus é que nós cremos em Jesus Cristo. A marca que nós somos de Deus é que nós passamos pelo batismo. E a marca que nós permanecemos na comunidade de Deus é que nós sentamos à mesa da comunhão com pão e vinho para celebrar esse feito maravilhoso de ser nascido do Espírito e filhos amados de Deus, propriedade exclusivas de Deus. E agora a gente pode ler. E nós estamos lendo o texto bíblico no final da mensagem. E eu fiz isso propositadamente, para você entender as palavras de Jesus. Agora Jesus vai dizer assim: vocês não estão ligados a Deus por causa de uma circuncisão. Vocês não estão ligados a Deus por causa de rituais da lei, por causa de sacrifícios. Vocês estão ligados a Deus porque vocês estão ligados a mim, que sou a videira verdadeira. Vamos ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Diz assim, João 15, palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já são limpos pela mensagem que eu lhes dei. Agora note a frequência do verbo permanecer. Todo o texto que eu vou ler agora, veja quantas vezes o verbo permanecer vai aparecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e isso lhes será feito. Quando vocês produzirem muitos frutos, vocês trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos, minha propriedade de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos,
permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se permanecerem em mim, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi a vocês, e eu os chamei para que vocês vão e produzam frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo aquilo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Veja que o sinal agora que nós somos de Deus é permanecer na videira que é Cristo. Não é permanecer na lei, não é permanecer num ritual de uma denominação, não é permanecer fazendo sacrifícios para ganhar o favor de Deus. Nada isso define quem é de Deus. Quem é de Deus? É aqueles que estão ligados à videira verdadeira e que dão frutos. Quais frutos? Quem é de Deus dá os frutos do Espírito. Quem é de Deus produz amor. Quem é de Deus vive em paz consigo, com Deus e com as pessoas. Quem é de Deus tem alegria interior, alegria do Espírito. Quem é de Deus é amável, não é truculento. Quem é de Deus ama a benignidade, a bondade, a misericórdia. Quem está na videira verdadeira ama a fidelidade, ama a verdade, não ama fake news, não ama mentira, não ama engano. Por quê? Porque ele ama a fidelidade. Quem está em Deus é manso, não é truculento. Nem Deus ele quer colocar a força no coração dos outros, porque ele aprendeu que o fruto do Espírito é mansidão. Inclusive, quem é de Jesus está ligado na videira verdadeira, tem autocontrole, tem domínio próprio. Por quê? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem me controla é o Espírito de Deus, não são os meus impulsos. Quem é de Jesus produz os frutos do Espírito de Jesus, ou seja, se parece com Jesus. Mas você vai dizer assim: como é que a gente pode ser bom, alegre, justo, domínio próprio, fiel, num mundo que é tudo ao contrário disso? Bem, a Bíblia Sagrada vai dizer: quem é de Jesus, quem é do Espírito Santo, produz ou recebe as armas do Espírito, que vai estar revelada em Efésios 6. Paulo, o apóstolo, vai dizer: se você é de Deus, se você está ligado na videira verdadeira, você produz os frutos do Espírito, mas você também recebe armas espirituais. Que arma? Então Paulo vai dizer assim: vistam-se com o cinturão da verdade, viva pela verdade, se proteja com a verdade, não se deixe enganar. E ele diz também: proteja a sua cabeça com o capacete da salvação. Não ponha na sua cabeça que sistemas políticos vão te salvar, que o dinheiro vai te salvar, que a carreira profissional vai te salvar. Tira isso, cubra a sua mente, a sua cabeça com o capacete da salvação. Proteja o seu coração, os seus órgãos vitais com a couraça da justiça. O que é justiça na Bíblia? É justiça generosa, é a restauração dos relacionamentos quebrados. Viva para restaurar relacionamentos, isso é fazer justiça. Ande apenas calçado com o evangelho da paz, ou seja, que os seus caminhos sejam caminhos de paz e não de guerra, sejam caminhos de reconciliação e não de separar pessoas. Isso é calçar
os pés com os calçados das boas novas do Evangelho. Quando você estiver num mundo de dificuldade, de medo, vista-se com o escudo da fé, proteja-se das palavras de maldição, proteja-se do engano, proteja-se dos dardos inflamados do maligno, proteja-se da tentação da carne, do pecado, dos seres espirituais. Use a fé como escudo e empunhe a espada do Espírito. Estar em Jesus é produzir o fruto do Espírito de Jesus. Estar em Jesus é empunhar a espada do Espírito de Jesus, que é a palavra de Deus. Você entendeu o que é ser de Deus? Aí quando nós olhamos para o fruto do Espírito e para as armas do Espírito, nós entendemos, isso é ser de Deus. Agora a gente pode se sentar à mesa de Deus, mas aí você ainda vai fazer uma objeção e falar assim: mas nós choramos muito o mundo cheio de maldade, pastor. O mundo que a gente vive não tem justiça. O mundo que a gente vive não gosta da paz. O mundo que a gente vive, os perversos parece que estão ganhando a luta. Aí Jesus vai dizer assim: olha, aqueles que são de Deus, estão unidos na videira verdadeira, são os bem-aventurados. Aí a gente vai ao Sermão do Monte, e no Sermão do Monte Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí a gente vai pensar assim: então ser pobre é uma virtude? Não, ser pobre não é uma virtude. A virtude está em que os pobres serão agraciados com a graça de Deus. Bem-aventurados que choram. Aí a gente vai dizer: então todo mundo que chora é um agraciado? Não, Jesus vai dizer: não, a graça não está em chorar, porque chorar no mundo é uma coisa normal, porque no mundo tereis aflições. A graça está em que é uma promessa de que você será consolado, porque o reino de Deus chegou. Você é filho de Deus, você está na mesa de Deus. Aí você vai ler no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Ser misericordioso não é uma virtude em si, porque você vive num mundo sem misericórdia. A virtude está na promessa de que você será tratado com misericórdia. E quando você continua lendo o Sermão do Monte, você vai ver: felizes são os que têm coração puro. Não há virtude em si ter o coração puro por si só. A virtude está que aqueles que têm o coração puro terão a promessa de que verão a Deus através da face de Jesus Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aí você dirá assim: então todo mundo que é ativista é bem-aventurado? Todo mundo que luta pelo bem é bem-aventurado? Não, essa não é uma bem-aventurança em si. A bem-aventurança é que todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça têm a promessa de que o reino de Deus lhes pertence. Estar ligado à videira verdadeira é sentar à mesa de Deus, porque todas as nossas necessidades serão supridas nele e no seu reino de justiça. Ser de Deus é produzir o fruto do Espírito, que é a marca do Espírito que diz: este foi acolhido pelo Espírito da adoção, Abba Pai. Ser de Deus é lutar com o mundo, não com as armas da carne, mas com as armas do Espírito. É lutar com a verdade, com a fé, com a esperança, com o amor, com a justiça e com o Evangelho. São essas pessoas que podem dizer: eu sou de Deus, Deus acima de tudo, Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque a face de Cristo está na minha face, porque o Espírito de Cristo está nas minhas ações, porque tudo aquilo que diz respeito a Deus, eu recebi por herança em Cristo, e eu sou adotado e eu posso orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e os que choram serão consolados, e os mansos herdarão a terra. Venha o teu reino, e os que são perseguidos porque amam a justiça receberão o reino de Deus como promessa. A minha oração, terminando essa mensagem, é que você possa de fato
olhar para si mesmo e fazer uma pergunta sincera: eu sou de Deus? Eu sou filho de Deus? O que confere esse título a mim? É a minha religiosidade? É o fato de eu ter nascido numa família evangélica ou católica? É eu fazer parte de uma denominação? É eu dizer alguns versículos bíblicos? Ou eu nasci de novo? Ou eu nasci do Espírito de Jesus? Ou o fruto do Espírito aparece em mim? Ou eu luto com o mundo com as armas espirituais? Ou eu sou bendito no reino de Deus, porque todas as minhas mais profundas ansiedades do reino de Deus, elas foram cumpridas em Jesus, e o novo céu e a nova terra será a promessa cumprida literalmente para os verdadeiros filhos de Jesus, filhos de Deus e irmãos de Jesus. Faça essa pergunta a si mesmo, porque em João 4, e eu termino a minha mensagem, diz assim: Jesus, numa conversa franca com uma mulher, a mulher samaritana, que ninguém externamente diria que ela era uma filha de Deus. Quem olhasse para aquela mulher não diria que ela era uma filha de Deus. Por quê? Porque moralmente ela não era um exemplo. Eticamente ela não era um exemplo. Socialmente ela não era um exemplo. Familiarmente ela não era um exemplo. Eu acho que nós cristãos brasileiros colocaria aquela mulher para fora da nossa igreja. A gente não aceitaria ela no ambiente da ceia do Senhor, na mesa de Deus. Mas Jesus viu o interior daquela mulher. E quando ela diz assim: eu tenho muitas sedes na minha vida. Sede de ser amada, de ser acolhida, de ser respeitada. E eu tenho buscado isso, vendendo o meu sexo para isso. Mas agora parece que eu encontrei não só um mestre, eu encontrei um profeta. O Senhor olhou dentro de mim. O Senhor não olhou para o meu corpo como os outros homens olharam. O Senhor olhou para a minha alma, para o meu interior. E o Senhor viu quem eu sou. Como eu faço então para ser uma filha? Como eu faço para adorar? Aí Jesus olha para aquela mulher cheio de amor e diz assim: está vindo um tempo, e esse tempo chegou. Talvez seja o tempo da pandemia, que vocês não adorarão a Deus nos templos evangélicos. Vocês não adorarão a Deus nas catedrais. Vocês não adorarão a Deus nos templos de Salomão. Vocês não adorarão a Deus nos templos de Aparecida. Nem o Vaticano vai poder ser Deus adorado lá. Nem no templo em Jerusalém ou nas ruínas da Terra Santa. Aonde que se adora a Deus? A adoração a Deus agora é no coração humano, e é em espírito e em verdade. Todos aqueles que entenderam que a verdadeira adoração de filhos é em espírito e em verdade a um Deus que é Pai, por causa da obra de Jesus Cristo, estes são os que são de Deus. Esses são os que são filhos de Deus. É aqueles que são conhecidos de Deus. E os que são conhecidos de Deus, Deus chama para a sua mesa, a mesa da comunhão. Não são os que merecem, são os que se arrependem, são os que querem ser chamados de filhos amados por causa do benefício da cruz de Cristo. Eu quero chamar a você à mesa do Senhor, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém.